Olá, meu nome é Wagner Dias e hoje eu vou falar sobre Sociologia da Educação. Se vocês gostarem deste vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Bom, antes de começarmos a falar sobre a Sociologia da Educação, nós vamos relembrar alguns conceitos de educação, que basicamente é o processo de ensinar e aprender. Alguns teóricos conceituam a educação como a transferência de hábitos, costumes e valores de geração em geração. Entretanto, será que está correto esse conceito básico de educação? Muitos outros teóricos dizem que não, que nós temos que completar este conceito de educação apenas não sendo a transferência de informações. A educação, ela como um todo, engloba a aplicação de métodos de ensino que tem como objetivo assegurar a formação e o desenvolvimento tanto pessoal quanto profissional de uma determinada pessoa. Este crescimento e este desenvolvimento através de um processo de ensino-aprendizagem. Dito o conceito de educação, agora vamos falar sobre sociologia. A sociologia, ela estuda a estrutura social e a organização social para que possa garantir o pleno funcionamento de uma determinada sociedade. Então, este estudo faz com que haja mudanças em uma determinada sociedade e haja o pleno funcionamento dessa sociedade. Então, a sociologia da educação, ela une esse estudo sociológico da sociedade, sua estrutura e organização, com o estudo da educação. E estuda o que uma interfere na outra. Qual a relação entre educação e sociedade? Como a educação afeta uma sociedade e como uma sociedade afeta o processo educacional. Vejamos agora, então, alguns conceitos e alguns aspectos da sociologia da educação. A sociologia da educação, como um dos aspectos principais, estuda os processos sociais de ensino-aprendizagem. E nesses processos, ela estuda os aspectos organizacionais e o desenvolvimento da educação em si em uma determinada sociedade, através das relações sociais dos inseridos neste meio, estudando não apenas a relação entre professor e aluno, mas tantos outros e inúmeros sujeitos que estão envolvidos neste processo de aprendizagem, como, por exemplo, os diretores, coordenadores e supervisores, que estão dentro da escola e do processo de ensino, mas também os pais, que também fazem parte desse processo de ensino, mas não estão dentro da escola. E uma das áreas e objetivos de estudo dentro da sociologia da educação é saber quais fatores podem interferir no desenvolvimento e no desempenho escolar. E um dos principais aspectos é a interação entre o ambiente escolar e outros ambientes fora da escola ou outros segmentos da sociedade. A interação entre os indivíduos que estão presentes nesse ambiente escolar e nestes outros segmentos da sociedade geram os fatores que interferem no desempenho escolar. Vejamos então um exemplo de um fator que pode interferir nos resultados escolares. Nós temos um pai de família e uma mãe de família que não trabalham em casa, trabalham fora durante 12 horas por dia. E o salário deste pai e desta mãe é basicamente o salário necessário para manter uma família, a alimentação, não tendo uma renda extra para, por exemplo, pagar uma escola particular ou algum professor particular para sua filha, que estuda numa escola pública e tem que fazer as atividades em casa que os professores passam. Entretanto, não tem ninguém para auxiliar ela nessas atividades, tendo que estudar sozinha e sanar as suas dúvidas sozinha. E se tiver alguma dificuldade de aprendizagem ou alguma dificuldade na matéria, por exemplo, não terá ninguém para lhe ajudar fora da escola. Isso fará com que, possivelmente, as notas desta aluna sejam consideradas de baixo desempenho. E falando sobre notas, vamos falar um pouco sobre as avaliações de ensino no nosso sistema educacional. As avaliações classificam tão diversos e diferentes indivíduos com também capacidades tão diferentes, engessando numa nota tão fria. E esses indivíduos são impossíveis de serem enquadrados em notas ou conceitos tão fechados como é classificada, entre 0 e 10. Então, vejamos um pouco mais sobre o exemplo desta menina, desta família. Esta menina, como ela não tem apoio em casa para o estudo, porque os pais trabalham 12 horas por dia e não tem dinheiro para pagar alguém para auxiliá-la, possivelmente também não tem tempo, provavelmente a nota nas avaliações desta garota será classificada como baixo desempenho. Assim,
vejamos dois possíveis futuros para esta garota. Como as notas dela são classificadas como baixa, ela provavelmente não terá capacidade de passar em um vestibular de uma determinada universidade e posteriormente não tendo uma graduação e um trabalho que ganhe mais dinheiro para menos horas trabalhadas. E uma outra perspectiva de futuro para essa garota era ter um trabalho como a mãe, por exemplo, ou como o pai, que não é de nível superior, um trabalho que ela vai precisar trabalhar mais horas por dia para conseguir ter um salário, digamos que um pouco melhor, e nisso possivelmente não sobrará tempo, quando ela tiver filhos, para ajudar e auxiliar na educação dos filhos, por conta deste trabalho, e com o salário possivelmente não conseguirá pagar despesas com educação. Isso vai se tornar um ciclo vicioso. Então, possivelmente, quando ela tiver um filho, ela não vai conseguir dar toda a atenção necessária e financeira para esse filho, já que o trabalho não tem um salário muito alto e a quantidade de horas também é elevada. E nós temos diversos outros fatores que podem influenciar no desempenho escolar. Vejamos então alguns fatores de dentro da escola. Por exemplo, a jornada escolar, a quantidade de horas diárias de aula, o material escolar disponível, a merenda escolar, a capacitação contínua dos professores e o ambiente físico da escola são aspectos que podem influenciar no desempenho do aluno dentro da escola. E temos diversos outros fatores extraescolares que podem interferir neste desempenho do aluno, como problemas familiares, a alimentação do aluno, auxílio nas tarefas e dúvidas do aluno fora da escola. Tem aluno que precisa trabalhar para ajudar no financeiro, para ajudar na renda financeira dentro de casa. O ambiente físico da casa às vezes é desfavorável e a dificuldade de aprendizagem que o aluno possa ter. Então vimos aqui um pouco sobre a sociologia da educação, um pouco sobre esta grande área da ciência que estuda a relação entre sociologia e educação e como uma interfere na outra. Se você gostou do vídeo, deixa um like, logo mais postarei mais vídeos sobre esta área do conhecimento. Se inscreva no canal e muito obrigado.